Bom dia, a paz do Senhor, meus irmãos, e que Deus os abençoe. Hoje daremos continuidade na leitura e exposição do livro de Gênesis, capítulo 48, 49 e finalizando no capítulo 50. Versículos 1 e 2 do capítulo 48. José sabia que o fim da vida de Jacó estava aproximando-se. No entanto, a notícia que recebeu dizia que seu pai estava enfermo. Este capítulo continua com o tema em Gênesis da competição entre os dois irmãos. Versículos 5 a 7. Os dois filhos de José eram Manassés e Efraim. Jacó inverteu o direito dos netos. Ele também disse que os filhos de José eram tão seus quanto Ruben e Simeão, os mais velhos. Por causa das ultrajantes atitudes de Ruben e de Simeão, ambos perderam seus benefícios. Levi também participou do ultraje de Simeão. Versos 8 a 11. Eu não cuidara ver o teu rosto. Novamente, irmãos, Jacó se lembra de seu pesar por ter passado vários anos pensando que José estivesse morto. E expressa grande alegria ao vê-lo com vida tempos depois. E agora, o patriarca podia ver, além do filho querido, os netos, os filhos de José. Versículos 12 a 14. José apresentou seus filhos ao pai em um ato de humildade e respeito. Ele os dispôs de forma que a mão direita de Jacó pudesse pousar sobre a cabeça do mais velho e a mão esquerda sobre o do mais novo. Mas, deliberadamente, Jacó inverteu as mãos, estendendo a mão direita sobre o filho mais novo. Em sua bênção, Jacó reafirmou sua grande fé no Deus vivo. Apesar das atitudes que tomara em sua juventude, a crença de Jacó havia amadurecido. O patriarca usou o artigo definido junto com a palavra de Deus para enfatizar a genuína divindade. Ele identificou Deus como aquele quem Abraão e Isaque serviram. Versículo 16. O anjo é uma forma abreviada de referir-se ao anjo do Senhor. Jacó queria que os dois filhos de José herdassem a bênção que o Senhor dera a Abraão, Isaque e a si próprio. Nos versos 17 e 18, José percebeu que a mão direita do seu pai pousava sobre a cabeça do filho mais novo e quis movê-la, a fim de que ficasse sobre a cabeça do primogênito. Contudo, apesar de pouca visão, Jacó estava ciente do que fazia. Mais uma vez em Gênesis, Deus contrariou a ordem esperada das coisas. O mais velho serviria o mais novo. Da mesma forma que Jacó fora exaltado em lugar de seu irmão. Versículos 19 a 20. Ao abençoar Efraim e Manassés, Jacó citou primeiro o filho mais novo de José. Daí em diante, os dois ficaram conhecidos nesta ordem. Jacó prometeu a José que este retornaria à terra de Canaã. A promessa foi cumprida após a morte de José. Capítulo 49, entre os versículos 3 e 4. Jacó começou a bênção com palavras afetuosas para Ruben, o seu primogênito. Contudo, terminou repreendendo-o por causa de sua atitude presunçosa com Bilá. Ao subir à cama do pai, Ruben tentou consolidar seus direitos de primogênito, mas, na verdade, gerou o efeito contrário. Simeão e Levi estavam ligados por causa da feroz e cruel vingança contra Siquém e seu povo. Mesmo que o filho de Siquém tenha violentado a irmã deles, a revanche que praticaram ultrapassou os limites tolerados. Além disso, eles ultrajaram o sagrado rito da circuncisão. No versos 8, aqui há um trocadilho com o significado do nome Judá, louvar ao Senhor, com o louvor de Jacó a Judá, só não é superado por seu louvor a José. Judá obteve a liderança de seus 12 irmãos, quando Jacó despojou Ruben, Simeão e Levi.
As atitudes de Judá, demonstrando a renúncia da própria liberdade em favor do irmão Benjamim, foram exemplares, particularmente após os lamentáveis episódios descritos no capítulo 38. Versículo 10. O cetro é um bastão ornamentado ou um cajado que simbolizava a autoridade real. O legislador é aquele que estabelece as leis. Com essas palavras, irmãos, Jacó predisse que a linhagem real ascenderia dos descendentes de Judá. Já o significado do termo Siló não é muito claro. É aceito como aquele a quem ele pertence. Versículos 11 e 12. A cena retratada nesses versículos descreve a luta que o Messias travará para estabelecer o seu reino. O vinho simboliza o sangue. A cor de seus olhos e a de seus dentes representam vitalidade e vitória. A linguagem desse trecho expressa mistério e surpresa acerca daquele que virá, Siló. Versículo 13 do capítulo 19. A precedência é dada a Zebulon sobre o seu irmão Isacar. Sua herança será a costa norte, que forma fronteira com a Fenícia. Versículo 14. As palavras de Jacó para Issacar são o presságio de uma pesada escravização, seguindo-se uma época de abundância. Versículos 15 e 16. Dan julgará o seu povo. O nome Dan está relacionado ao significado da palavra julgar. Dan seria como uma serpente junto ao caminho. Provavelmente isso significa que os descendentes dele seriam sagazes ou abandonariam a fé no Senhor. Contudo, poderiam esperar a salvação vinda de Deus. Quanto a Gad, uma tropa acometerá, mas ele a acometerá por fim. Apesar de a tribo de Gad enfrentar a miséria no futuro, a vitória final é prometida. Versos 20. As poucas palavras para Azer foram alegres e de bênção. O seu pão será abundante e ele dará delícias reais. Versos 21. Naftali é uma serva solta. Ela dá palavras formosas. Novamente, as breves palavras prometem esperança e alegria. Versos 22. Apenas as promessas feitas a Judá se aproximam do louvor que Jacó proferiu a José. Versículos 23. Os flecheiros que o flecharam representam a experiência pessoal de José nas mãos de seus irmãos e, em seguida, dos egípcios. Jacó descreveu consequentemente triunfo de José. O filho não apenas teve a firmeza de caráter, o que é representado pelo forte arco que ele susteve, como também foi fortalecido pela mão do poderoso de Jacó. Este é o primeiro dos 5 títulos que Jacó usou para se referir a Deus enquanto abençoava José. Versículos 26 do capítulo 49. A bênção de José terminou com palavras de grande entusiasmo. Ele havia sido separado de seus irmãos. O termo hebraico para separado é nazir, o mesmo que designa os nazireus. José, posteriormente, os nazireus foram separados a fim de servir aos sagrados propósitos de Deus. Versículo 27. A imagem do lobo que despedaça parece ameaçadora. Aqui simboliza a força dessa tribo, que ajudaria a sobrepujar e despedaçar seus inimigos, possuindo sua herança. Versículo 28. As bênçãos de Jacó foram profecias acerca de cada uma das tribos de Israel. Algumas parecem obscuras, mas as bênçãos de Judá e José são claros prenúncios de Deus a respeito de seus distintos. Compare aqui, então, irmãos, com a bênção de Moisés aos israelitas, lá em Deuteronômio capítulo 33. São alusões ao Messias. Versículo 29.
Jacó pediu, irmãos, aos filhos que não o sepultassem no Egito. Certamente Jacó sabia que muitos dos seus descendentes seriam enterrados no Egito durante os 400 anos de permanência naquela terra. Contudo, Deus havia prometido que ele retornaria à terra prometida. Seu filho José jurou sepultá-lo em Canaã. Agora, no momento de sua morte, Jacó quis que os filhos reafirmassem que a promessa seria cumprida. Versículo 30 a 33 e finalizando o capítulo 49. Jacó identificou o lugar como no campo de Masquipela, como o local onde seu pai, mãe, avô e avó foram sepultados. Abraão negociou esta região para que pudesse sepultar sua esposa Sara, como nós já vimos lá no capítulo 23. Ali, Jacó seria reunido aos seus antepassados. Esta expressão, irmãos, faz referência à morte, mas também pode aludir à imortalidade. Amém? Iniciando então o capítulo 50, a partir do versículo 1. José expressou um amor genuíno e intenso por seu pai. José ordenou que seu pai fosse embalsamado, a fim de que pudesse ser sepultado em Canaã. Tempos depois, o próprio José também seria embalsamado. O embalsamento, irmãos, teve origem no Egito. Os órgãos vitais eram removidos e colocados em recipientes para serem sepultados com a múmia. As cavidades do corpo eram preenchidas com sal, soda cáustica, substâncias aromáticas e resina, para que esse secasse e fosse preservado. A cabeça, o tronco e os membros eram fortemente enrolados com muitas camadas de tecido de linho. A posição de uma pessoa na sociedade determinava os rituais de sepultamento e os dias de luto. Versos 4 a 9. José pediu o consentimento do faraó para que deixasse o Egito, a fim de sepultar o corpo de seu pai em Canaã. A expressão a casa de Faraó ou a corte do Faraó indica que nem mesmo José tinha acesso direto ao rei do Egito. Versículos 10 e 11. Na eira do espinhal, perto do Jordão, a delegação egípcia que acompanhava José permaneceu durante 7 dias. Esta era a entrada da terra prometida. Os cananeus ficaram tão impressionados com a cerimônia de luto solene que nomearam o lugar em homenagem aos pranteadores. Versículos 12 a 15. Os irmãos de José novamente temeram a ira daquele que fora vendido aos anos antes como escravo. E se a bondade de José para com eles tivesse sido demonstrada somente para agradar ao seu pai, agora com a morte de Jacó, José tentaria se vingar? Realmente eles não conheciam o coração do irmão. Estavam equivocados. José os amava muito. Versículos 16 e 17. A mensagem que os irmãos enviaram a José pode ter sido sincera e verdadeira, ou uma reação ao medo que sentiam diante do braço direito do rei do Egito. Eles se referem ao mal que fizeram a José. Então, José chorou. Ele aceita a mensagem como uma confissão sincera de seus irmãos, mas também pode ter ficado triste de novamente terem pensado mal dele. Versículos 18 a 21. José falou abertamente de como via os acontecimentos de sua vida. Deus, irmãos, transformara as atitudes perversas daqueles homens em uma obra extraordinariamente boa. José não apenas teve a oportunidade de salvar muitas vidas no mundo antigo, como também testemunhou o poder e a benevolência do Deus vivo. Deus abençoou José com uma vida longa de 110 anos, assim como abençoara Abraão com os 175 anos, Isaque com 180 e Jacó com 147. Versículos 23 do capítulo 50.
A menção aos filhos de Efraim antes dos filhos de Manassés é uma indicação do cumprimento da bênção de Jacó. O filho mais novo de José foi elevado perante o seu irmão mais velho. José sepultou seu pai em Canaã. Agora ele fez com que os seus irmãos jurassem que levariam os restos mortais dele à terra prometida, quando toda a nação de Israel retornasse a Canaã. No juramento, José expressou sua completa fé no fato de que Deus manteria a promessa de dar a terra de Canaã aos israelitas. Finalizando o capítulo 50, José foi embalsamado, como Jacó e todos os membros do governo egípcio. E com isso, amados irmãos, nós finalizamos a leitura deste livro maravilhoso que é o livro de Gênesis. Este livro que descreve a criação da terra e da vida nela, a queda de Adão e Eva e a introdução do pecado neste mundo, a origem da casa de Israel e o estabelecimento dos convênios feitos por um misericordioso Pai Celestial a fim de salvar os seus filhos. Esse livro é uma bênção. Obrigado aos irmãos por permitirem que eu estivesse nesses últimos dias servindo aos irmãos nesta obra maravilhosa de leitura e exposição das Sagradas Escrituras. Peço aos irmãos que continuem orando por mim e os demais professores, para que Deus venha nos capacitar a cada dia a estar lendo a palavra, meditando nela e servindo aos irmãos da melhor maneira possível. Que o Espírito Santo de Deus possa ter falado melhor aos corações dos irmãos no momento em que porventura houve aí alguma falha. Que Deus abençoe cada um dos irmãos. Obrigado por mais uma oportunidade que Deus nos dá de estarmos juntos na leitura e exposição das Sagradas Escrituras. Fiquem com Deus, um forte abraço e até o próximo livro, se assim Deus o permitir.